prazer a gente receber, e um prazer apresentar a professora Graziele Cristiane Jorge. Ela é professora da Unifesp, em São José dos Campos, e eu conheci a Grazi num momento muito importante, né, para as matemáticas brasileiras. E eu arrisco a dizer que não só para os brasileiros, porque nós tínhamos também estrangeiras no encontro brasileiro, no primeiro encontro brasileiro de mulheres matemáticas, né, que a gente teve no ano passado. Foi um momento muito especial para todas nós. Nós participamos da comissão organizadora, né? Então, foi discutido lá não só matemática de alto nível, mas também temas referentes à mulher, à participação da mulher na matemática. Então, foi um momento muito importante para a gente. E eu não posso deixar também de homenagear matemáticas que nessas últimas 2 semanas foram agraciadas, né? Então, a primeira é a aluna no Mônaco, que é pesquisadora do INPA, e ela foi uma das ganhadoras do prêmio UMALCA 2020. Eu também tenho que destacar o discurso da aluna, que foi um desabafo para todas nós mulheres. E eu aproveito para expressar minha solidariedade e meu desejo de mudança para todas as mulheres que, como aluna, em algum momento sofreram preconceito de gênero, de raça, de opção sexual, de qualquer forma. Além dela, a gente tem a Carolina Araújo, que também é pesquisadora do INPA, e também foi, na verdade, ela foi a coordenadora geral do Encontro Brasileiro de Mulheres Matemáticas, que há 2 dias recebeu o prêmio Ramanujan 2020. Então, esse mês está sendo um mês de muito brilho para o Brasil e para as mulheres mais ainda, né? Então, eu vou falar da nossa ilustre convidada, né? A Grazi. Ela possui bacharelado em matemática pura pela Unesp, mestrado em matemática também pela Unesp, doutorado em matemática pela Unicamp. Atualmente, ela é uma das coordenadoras regionais da SBMAC e professora da Unifesp, né, em São José dos Campos, campus de São José dos Campos. Ela tem experiência na área de matemática com ênfase em códigos corretores de erros e reticulados, que é justamente o tema da palestra. Então, ela vai falar para a gente sobre construções de reticulados densos via corpos de números. Obrigada, Grazi, por aceitar o convite. Obrigada, Ju. Eu fiquei muito honrada com o convite, muito feliz. Então, gostaria de agradecer a professora Juliana, a professora Rosilene, pelo convite. Que introdução linda, Ju, obrigada por tudo que você disse, né? Foi um presente para mim ter participado da comissão organizadora do Encontro Brasileiro de Mulheres Matemáticas, poder conhecer mulheres tão incríveis pelo Brasil todo. Então, assim, foi realmente um grande presente. E isso possibilitou que agora a gente, né, estou apresentando o seminário, estamos estendendo os laços. Eu aprendi muito no evento e tenho aprendido muito com todas. Bom, nesse seminário, eu vou falar de reticulados. Então, eu vou começar definindo o que é um reticulado. Seja V1 até Vm, um conjunto de vetores linearmente independentes em Rn. O conjunto lambda é definido como todas as combinações lineares desses n vetores com coeficientes em Z é chamado de reticulado. O conjunto V1 até Vm é chamado de uma base para o reticulado. Nesse desenho, fica mais fácil da gente ver um reticulado. Aqui a gente tem a base 1, 0, meio raiz de 3 sobre 2. E
temos as combinações lineares desses vetores com coeficientes inteiros. Esse reticulado é um reticulado bem especial na dimensão 2, ele é chamado de reticulado hexagonal. Eu vou falar rapidamente da aplicação de reticulados em telecomunicações. Pontos do reticulado são associados a informações que queremos transmitir. Ao transmitir uma informação, pode acontecer de ocorrer algum erro no caminho, e com isso a mensagem que a gente recebe não é uma informação válida. Alguns reticulados especiais possuem algoritmos eficientes de decodificação, então é possível recuperar a mensagem que foi enviada. Então, a aplicação de reticulados em telecomunicações é na sua atuação como códigos corretores de erros. Uma matriz M, cujas linhas são os vetores de uma base de um reticulado lambda, é dita ser uma matriz geradora para lambda. Associada à matriz geradora, nós temos a matriz de Gram, que é igual a geradora vezes a geradora transposta. A matriz de Gram contém em suas entradas o produto interno dos vetores da base associada à matriz M. Embora um reticulado tenha diferentes matrizes geradoras, diferentes matrizes de Gram, sempre o determinante de cada matriz de Gram dá sempre o mesmo valor. Então, com isso, a gente define o determinante de um reticulado como determinante de qualquer uma de suas matrizes de Gram. Esse é um parâmetro fixo de um reticulado. Eu vou falar aqui sobre dois problemas envolvendo reticulados. É o problema da densidade de empacotamento e da diversidade e distância produto mínima. A densidade de empacotamento é a proporção do espaço coberto pela união de esferas idênticas centradas nos pontos de um dado reticulado, né? Então, a densidade de empacotamento de um reticulado é a proporção do espaço coberto pela união de esferas idênticas, de raio máximo, todas com o mesmo raio, são idênticas, de forma que quaisquer duas dessas esferas se toquem no máximo em um ponto. E a pergunta que surge é: qual é o empacotamento reticulado mais denso em Rn? Para cada dimensão n, qual é o empacotamento reticulado mais denso? Nós temos resposta para essa pergunta nas dimensões 1 até 8 e 24 apenas. E aqui está a lista de quais são os reticulados que possuem a maior densidade de empacotamento nessas dimensões. Se nós considerarmos empacotamentos de esferas quaisquer, onde nós não coloquemos a condição de que os centros dessas esferas precise ser um reticulado, então, empacotando esferas idênticas no Rn, nós temos que, nas dimensões 1, 2 e 3, já são conhecidos quem são os melhores empacotamentos, e eles são reticulados. São exatamente esses três reticulados, o Z, o A2 e o D3. E, recentemente, em 2017, foi provado também para a dimensão 8 e 24, que os melhores empacotamentos de esferas possíveis nas dimensões 8 e 24 coincidem com os empacotamentos reticulados mais densos nessas dimensões. Aqui, só para a gente ver um pouquinho a questão da densidade de empacotamento, eu coloquei dois exemplos na dimensão 2. Na figura da esquerda, nós temos o reticulado Z2, que ele cobre mais ou menos 79% do plano, e à direita, o reticulado hexagonal, que é o mais denso na dimensão 2.
considerando-se empacotamentos reticulados e empacotamentos de esferas quaisquer. Ele cobre aproximadamente 90% do plano. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o outro parâmetro que nós vamos considerar. Diversidade. Dado um reticulado lambda e um elemento X em lambda, a diversidade de X é o número de X's não nulos, é o número de entradas não nulas que X possui. A diversidade de lambda do reticulado é o mínimo da diversidade de X para todo X em lambda, diferente do vetor todo nulo. Dizemos que um reticulado tem diversidade máxima se a diversidade dele coincide com a dimensão. Isso significa que, se eu pegar qualquer vetor no meu reticulado, exceto o vetor nulo, qualquer entrada vai ser diferente de zero. Isso quando ele tem diversidade máxima. Aqui eu coloquei um exemplo do reticulado Z2, na dimensão 2, e uma versão rotacionada dele com diversidade máxima. Nesse caso, ter diversidade máxima em R2 significa que nenhum ponto do reticulado toca os eixos coordenados. Exceto, nenhum ponto, exceto o 0, 0, toca os eixos coordenados. Então, aqui é uma versão rotacionada do reticulado Z2, e aqui eu coloquei a base que gera essa versão rotacionada. Bom, se eu tiver um reticulado que tem diversidade máxima, a distância produto de um elemento do reticulado é definida como o produto do módulo das entradas desse elemento. A distância produto mínima do reticulado é o mínimo da distância produto de todo mundo do reticulado, exceto o vetor todo nulo. Em geral, é muito difícil rotacionar o reticulado para obter diversidade máxima e calcular a distância produto mínima. Isso a gente trabalhando só no RN. Então, é um problema difícil calcular a distância produto mínima para reticulados gerais. E eu vou mostrar aqui para vocês uma técnica que a gente vai ter uma fórmula bonitinha para a distância produto mínima e aí facilita um pouco a nossa vida. Bom, falando da aplicação em teoria da informação, que é o foco do que eu vou apresentar aqui, para canais com desvanecimento do tipo Rayleigh, boa constelação de sinais uma boa constelação de sinais é uma constelação com diversidade máxima e distância produto mínima grande. Então, para esses tipos de canais, nós precisamos encontrar reticulados, rotacionados, que tenham diversidade máxima e que tenham uma distância produto mínima grande. Já para canais gaussianos, uma boa constelação de sinais é uma constelação de sinais que tem uma alta densidade de empacotamento. Então, para esses canais é interessante considerar os reticulados que possuem a maior densidade de empacotamento possível. Nesse trabalho, nós procuramos reproduzir reticulados, os reticulados mais densos conhecidos até o momento, com diversidade máxima, a fim de que eles possam ser utilizados nos dois canais. E para cada um deles, depois de obter a diversidade máxima, calcular a distância produto mínima. Só para ressaltar, rotações não alteram a densidade de empacotamento. Então, eu tenho um reticulado com uma certa densidade de empacotamento. Se eu fizer uma rotação nele, eu vou continuar tendo a mesma densidade de empacotamento. Então, por isso que a gente pegou os reticulados mais densos e vamos rotacioná-los, a fim de que esses reticulados também fiquem bons para os canais com desvanecimento do tipo Rayleigh.
Bom, para fazer isso, nós vamos precisar de reticulados algébricos. Um reticulado algébrico é um reticulado em Rn, obtido como a imagem de um homomorfismo aplicado a um Z-módulo livre de posto N, pode ser um ideal, em particular, um ideal do anel de inteiros, depois eu já vou falar sobre o anel de inteiros. Então, aplicado a um Z-módulo livre de posto N, contido em um corpo de números de grau N. Então, o reticulado algébrico é um reticulado no Rn, só que ele é obtido como imagem de um certo homomorfismo aplicado a uma estrutura que mora dentro de um corpo de números de grau N, para eu obter um reticulado no Rn. Essa associação entre corpos de números e reticulados no Rn permite que a gente possa obter certos parâmetros, como a diversidade e a distância produto mínima, que são difíceis da gente obter no caso geral, trabalhando só no Rn. Um corpo de números K é uma extensão dos racionais de grau finito. Ou seja, é um corpo que contém os racionais, e quando eu olho para esse corpo como um espaço vetorial sobre os racionais, esse espaço vetorial tem dimensão finita. Por exemplo, o corpo Q raiz de 2, que é dado por todos os números da forma A mais B raiz de 2, com A e B racionais. Esse corpo é um corpo de números, ele é uma extensão dos racionais de grau 2. Então, dado um corpo de números de grau N, nós temos que existem exatamente N homomorfismos distintos, sigma I, que vão do corpo K para o corpo dos números complexos, e que fixam Q. Então, se o meu corpo de números tiver grau N, existem exatamente N homomorfismos distintos. Agora, nós vamos organizar esses homomorfismos. Sejam R1 o número de homomorfismos reais. O que são homomorfismos reais? São, entre esses homomorfismos, aqueles em que sigma I aplicado em K, a imagem de sigma I, esteja contida dentro do conjunto dos números reais. Então, nós vamos olhar para a imagem desses N homomorfismos sigma I e escolher aqueles em que a imagem sigma I de K esteja contida dentro do conjunto dos números reais. Então, suponha que a gente tenha R1 deles, nós vamos pintar esses homomorfismos de vermelho e colocar eles na frente dos demais. Então, esses primeiros homomorfismos são os homomorfismos reais. Depois, nós temos os homomorfismos cuja imagem sigma I de K não está totalmente contida em R. E nós temos o seguinte, toda vez que eu tiver um homomorfismo desse tipo, que a gente chama de homomorfismo imaginário, se eu pegar a conjugação complexa e compor com ele, vai dar um outro homomorfismo desse conjunto. Então, os homomorfismos imaginários, eles aparecem aos pares. Daí aqui, nós listamos de verde uma quantidade deles e de azul os homomorfismos que são resultado da conjugação complexa composta com os homomorfismos verdes. Então, nós organizamos esses N homomorfismos dessa forma. Vou copiar eles aqui na próxima página. Nós vamos precisar deles para fazer a conexão entre corpos de números e reticulados. Bom, vou guardar eles aqui um pouquinho. Eu vou procurar um elemento alfa no meu corpo de números, tal que. Agora eu vou pegar esses homomorfismos. Quando eu aplicar esses homomorfismos em alfa, tem que dar um número real e positivo para todo I variando de 1 até N.
Então, eu procuro um elemento alfa no meu corpo de números que satisfaz essa condição. Caso exista, eu vou construir um homomorfismo a partir do corpo de números e desse alfa. E aí a gente vai construir o que a gente chama de homomorfismo torcido, que foi introduzido por Eva Bayer-Flucher em 99, mais ou menos em 99. Bom, o homomorfismo torcido sigma-alfa, ele vai de K no Rn. Então, primeiro, o que ele faz? Para os homomorfismos vermelhos, que são reais, ele pega um X, aqui aplica sigma 1 em X até sigma R1 em X, depois ele vai multiplicar por uma constante cada entradinha. Eu vou deixar para falar dessa constante depois. Então, aqui tem sigma 1 de x, sigma R1 de x. Depois, para os homomorfismos imaginários, nós vamos utilizar só metade dos homomorfismos imaginários, só o que está pintado de verde. A gente vai pegar a parte real de sigma, por exemplo, aqui, R1 mais 1 de x, e depois a parte imaginária de sigma R1 mais 1 de x. E vamos fazendo assim até percorrer todos os homomorfismos verdes. Esse fator que a gente vai multiplicar cada entradinha é a raiz quadrada, por exemplo, na primeira entrada, de sigma 1 de alfa. Então, o alfa ele vai atuar em cada entradinha, multiplicando cada entrada. Na parte real, eu vou multiplicar por raiz de sigma i de alfa. E na outra parte, que corresponde aos homomorfismos imaginários, eu vou multiplicar por raiz de 2 sigma i de alfa, para ir variando de R1 mais 1 até R1 mais R2. Então, esse homomorfismo aqui, definido em função daqueles N homomorfismos distintos de K para C, que fixam Q, é um homomorfismo que vai proporcionar reticulados em Rn para a gente. Nós temos que, se eu tiver uma extensão de grau N, eu pegar aí, dentro do anel de inteiros OK, o anel de inteiros desse corpo de números K, eu já falo o que é o anel de inteiros, então eu vou pegar aí aqui dentro um Z módulo livre de posto N, então a imagem sigma alfa de I dá um reticulado em Rn. E se eu tiver uma Z base para o meu Z módulo livre I, eu consigo encontrar uma base para o meu reticulado. Então, tenho bastante informação sobre o meu reticulado. OK, o anel de inteiros de K, é o conjunto de todos os elementos de K que são raízes de polinômios mônicos com coeficientes em Z. Então, dentro do meu corpo de números K, eu tenho OK, que é o anel de inteiros, e dentro dele eu vou pegar Z módulos livres de posto N. Em particular, todos os ideais de OK são Z módulos livres de posto N. Então, os ideais, em particular, podem ser utilizados para gerar reticulados em Rn. Uma pergunta que foi feita por Eva Bayer-Flucher, quando ela definiu o homomorfismo torcido, foi o seguinte: dado um reticulado lambda, existe um corpo de números K, tal que é possível construir lambda via K? Com diversidade máxima, eu que incluí agora, a pergunta geral dela foi se era possível construir um dado reticulado via um corpo de números K. Daí o nosso interesse é colocar diversidade máxima também nessa construção. E nós temos o seguinte resultado, que foi demonstrado por Eva Bayer-Flucher. Se I em OK é um Z módulo livre de posto N, então o reticulado sigma alfa de I tem diversidade máxima N se o corpo de números for totalmente real. O que é um corpo de números ser totalmente real? Significa que dentre aqueles N homomorfismos, eu só tenho os reais.
Então, eu não tenho esses homomorfismos verdes e azuis, eu só tenho os vermelhos. A imagem de cada um dos N homomorfismos está contida dentro do corpo dos números reais. Então, se eu pegar cá um corpo totalmente real, eu vou obter sempre um reticulado com diversidade máxima. E se eu pegar cá totalmente imaginário, ou seja, não tenho essa parte vermelha, todos os homomorfismos são imaginários, eu vou ter diversidade N sobre 2, metade da dimensão. Bom, nosso interesse é obter diversidade máxima, então nós queremos trabalhar com corpos de números totalmente reais. Com quais corpos de números que a gente vai trabalhar? Nós vamos trabalhar com uma família de subcorpos de corpos ciclotômicos. Primeiro eu vou definir o que é um corpo ciclotômico. Seja zeta-m uma raiz enésima primitiva da unidade. Zeta-m é esse número complexo, cosseno de 2π sobre m, mais i seno de 2π sobre m. O corpo ciclotômico Q de zeta-m, estou chamando zeta de zeta-m, o corpo ciclotômico Q de zeta-m é o menor corpo que contém os racionais e contém zeta-m. Aqui tem uma caracterização desse corpo, então ele é combinação de elementos dos racionais com potências de zeta-m, e eu consigo escrever ele só como potências indo até φ de m menos 1, onde φ é a função de Euler. Esse corpo é um corpo de números totalmente imaginário, mas dentro dele tem um corpo de números totalmente real, que é o corpo definido dessa forma, é o menor corpo que contém os racionais e contém zeta-m mais zeta-m a menos 1. Zeta-m mais zeta-m a menos 1 é 2 cosseno de 2π sobre m. Então, nós vamos trabalhar com esses corpos. Uma amarração que vai ser muito importante para a gente é a amarração do determinante de um reticulado algébrico com o Z-módulo livre de posto N e o elemento alfa, e, na verdade, o discriminante do corpo, que cada corpo de números tem um discriminante associado a eles. Então, para reticulados algébricos, nós conseguimos uma amarração que o determinante desses reticulados é a norma de i ao quadrado, onde a norma de i é a cardinalidade do quociente OK quocientado i, a norma do elemento alfa, o alfa foi utilizado para definir o homomorfismo, a norma de alfa é o produto daqueles N homomorfismos aplicados em alfa, e dk é o discriminante da extensão K sobre Q. Só vamos relembrar que o determinante de um reticulado é o determinante de qualquer matriz de Gram do reticulado. Aqui eu listei algumas construções feitas pela Eva Bayer-Flukiger e por outros pesquisadores, com diversidade N sobre 2, onde eles utilizaram corpos ciclotômicos. Então, eles construíram a família de reticulados AP-1 para P', via o corpo ciclotômico Q de zeta P, o D4, que é o mais denso na dimensão 4, E6, que é o mais denso na dimensão 6, E8, que é o mais denso na dimensão 8, lambda 24, que é o mais denso na dimensão 24, e K12, que é o reticulado mais denso conhecido até o momento na dimensão 12, mas que ainda não foi demonstrado que ele é o mais denso possível na dimensão 12. E aqui eu coloquei um resuminho das construções que nós fizemos e eu vou apresentar algumas para vocês. Então, nós obtivemos o reticulado hexagonal, que é o mais denso na dimensão 2, via
esse subcorpo do corpo ciclotômico Q de zeta 12. Aí tem a listagem de todos. O D3, que é o mais denso na dimensão 3, D4, que é o mais denso na dimensão 4, D5, E6, E7, E8, K12 e o lambda 24. Todos eles com diversidade máxima, pois nós utilizamos corpos de números totalmente reais. Eu vou, então, falar sobre algumas dessas construções. Vou começar falando da construção do A2, o reticulado hexagonal, que é o mais denso na dimensão 2. O reticulado hexagonal clássico, ele é gerado por 1 zero meio raiz de 3 sobre 2. Para fazer a nossa construção, a gente considerou uma versão escalonada dele, multiplicando todo mundo por raiz de 2. Quando eu multiplico todo mundo de um reticulado por um fator de escala, isso também não altera a densidade de empacotamento. Então, eu posso multiplicar o meu reticulado por uma constante não nula e eu vou obter um outro reticulado que é equivalente ao anterior, pois tem a mesma densidade de empacotamento. Então, nós vamos trabalhar com essa versão escalonada, porque essa versão escalonada ela tem determinante que é um número natural, e vai ficar mais fácil para a gente trabalhar. Bom, daí, a primeira coisa a ser feita é listar os corpos, os subcorpos de corpos ciclotômicos, esses totalmente reais, que possuem grau 2. Então, nós vamos encontrar todos os valores de M, de forma que o grau dessa extensão seja 2. E nós temos que esse grau é 2 para esses valores de M, 5, 8, 10 e 12. Daí vamos pegar M igual a 12. A nossa pergunta é, existe um ideal I no anel de inteiros desse corpo e um elemento alfa totalmente positivo para gerar o homomorfismo, tal que aqui eu amarro esses parâmetros pela formulazinha do determinante. A norma de alfa, norma de I ao quadrado, discriminante do corpo, tem que ser igual ao determinante do reticulado que eu quero construir. Aqui, para deixar um pouco mais flexível, a gente colocou um outro fator de escala, um C, no reticulado hexagonal que já estava escalonado, e o determinante desse reticulado escalonado é 3C ao quadrado. Esse fator de escala que é para ajudar, porque é muito difícil você obter exatamente um reticulado fixado. Então, se você dá um grau de liberdade, fica mais fácil para encontrar alguém que seja equivalente ao reticulado hexagonal. Bom, nós temos que o discriminante desse corpo de número que está sendo considerado é 2 ao quadrado vezes 3. Daí nós colocamos aqui o discriminante. Nós precisamos encontrar um elemento alfa totalmente positivo e um Z módulo livre de posto N, de posto 2 aqui, né? E o C está livre. Então, a gente vai ver se tem algum C natural que vai casar com um valor de norma de alfa e norma de I. Bom, para procurar candidatos para I e para alfa, o nosso primeiro foco é procurar I, ao invés de Z módulos livres de posto 2, vamos procurar ideais. É mais vantajoso se a gente conseguir construir com ideais, porque a gente tem uma fórmula para a distância produto mínima, que quando a gente tem um ideal, é bem facinho de calcular a distância produto mínima. E quando eu tenho Z módulo, já não é tão fácil de calcular como é com ideais. Então, num primeiro momento, a gente vai tentar procurar ideais. Para isso, nós vamos pegar o ideal 2OK e fatorar ele como produto de ideais primos. Para fazer essa fatoração, nós utilizamos o teorema de Kummer, que nos diz quantos ideais aparecem nessa fatoração e nos dá a cara desses ideais em termos de 2 geradores. Então, o teorema de Kummer, ele dá que 2OK é um ideal primo ao quadrado, onde esse ideal é gerado por 2 elementos, por 2 e 1 mais raiz de 3.
Depois, parte do nosso trabalho foi tentar verificar se esse ideal era um ideal principal. E aí, fazendo algumas contas, a gente chegou que, nesse caso, esse ideal é gerado por 1 mais raiz de 3. O teorema de Kummer também dá a norma desse ideal. E aí, com essas informações, a gente consegue pegar os seguintes candidatos. A gente vai pegar I igual ao ideal P, que aparece aqui na fatoração de 2OK, e vai pegar alfa igual a 1. Aqueles N homomorfismos, eles fixam que, então, em particular, sigma I de 1 é 1 para todo mundo, que é um número real positivo. E aí, através de uma conta, uma computação direta, a gente consegue obter uma matriz de Gram do reticulado sigma alfa de I. E aí, na verdade, a gente vê que ele está escalonado, e se eu multiplicar por meio, né, um outro fator de escala para dar uma encolhida, eu tenho que uma matriz de Gram para esse reticulado, ela tem essa cara. A matriz de Gram, ela guarda em cada entradinha dela o produto interno dos vetores da base. Então, aqui na diagonal, a gente tem o produto interno de cada vetor da base com ele mesmo. O primeiro com ele mesmo e o segundo com ele mesmo. Como esses valores são números pares, isso significa que o nosso reticulado, esse reticulado algébrico, é um reticulado par. E aí a gente calcula esse determinante dá 3. E foi demonstrado que A2 é o único reticulado na dimensão 2 com essa caracterização, que ele é par e tem determinante 3. Então, esse reticulado que nós encontramos é um reticulado A2 rotacionado com diversidade máxima. E para os outros valores que eu listei aqui de M? A gente construiu para M igual a 12. E para os outros valores? Foi possível demonstrar algumas coisas. Se eu pegar D, um inteiro livre de quadrados, e pegar o corpo quadrático Q raiz de D, se 3 for inerte nessa extensão, ou seja, o ideal 3OK já é um ideal primo, então não dá para construir o reticulado hexagonal como imagem de um homomorfismo torcido aplicado a um ideal fracionário I de OK. Então, para os corpos que a gente tinha listado, que era para M igual a 5, 10, 8 e 12. Para o 12 a gente construiu. Agora, para 5, 10 e 8, aqui eu coloquei a carinha desses corpos. Para 5 e 10, esses corpos, na verdade, são Q de raiz de 5. Para 8, esse corpo é o Q de raiz de 2. E, utilizando o teorema de Kummer, nós vemos que 3 é inerte nessas extensões. Ou seja, o ideal 3OK, ele é um ideal que já é primo nessas extensões. Então, não dá para construir o hexagonal via esses corpos. É interessante que eu trabalho procurando construir, né, reticulados densos, mas eu gosto bastante de resultados que dizem, olha, não dá para construir via esse corpo. Porque aí, para demonstrar esses resultados, a gente utiliza um pouco mais de teoria, utiliza bastante fatoração de ideais. Então, é meio contraditório, que eu quero construir, mas eu gosto bastante dos resultados que dizem que não dá para construir naquele lugar. Vai procurar em outros corpos, porque aqui não vai dar para construir. Bom, aqui também eu coloquei uma construção do E6, que é o mais denso na dimensão 6. O reticulado E6 é um reticulado par. Então, o que é um reticulado par? É um reticulado em que o produto interno de cada elemento dele com ele mesmo dá um número par. Ele tem norma mínima euclidiana ao quadrado 2 e determinante 3. Então, isso já caracteriza o reticulado E6. E a gente tem também que ele pode ser definido por essa base que eu coloquei aqui para vocês. Bom, listando os corpos onde o grau da extensão dá 6, nós temos que isso acontece, 6 somente CM é 13, 21, 26, 28, 36 e 42.
Daí, para M igual a 36, nós vamos fazer a mesma pergunta, se existe um ideal I, um elemento totalmente positivo, que a norma de alfa, a norma de I vão satisfazer a condição do determinante. A gente tem que o discriminante dessa extensão é 2/6, 3/9. Daí, substituindo aqui o discriminante, nós ficamos com essa equação. Daí, nós vamos fatorar o ideal 3OK como produto de ideais primos, nessa extensão, ver se o ideal Q é principal, nesse caso é. Depois, nós vamos fatorar o ideal 2OK. Nós fatoramos os ideais que são gerados pelos elementos, pelos fatores do discriminante. Então, como o discriminante aqui é 2/6, 3/9, nós fatoramos o ideal 3OK e o ideal 2OK como produto de ideais primos, na esperança de, dependendo do que a gente encontrar aqui nessa fatoração, nós pegarmos candidatos para o ideal I e para o elemento totalmente positivo alfa. É que nós queremos fechar essa conta aqui, e aí é mais natural utilizar 2 e 3 para juntar tudo de um lado só e achar um C aqui do outro lado que vai fechar essa conta. Bom, nesse caso, a gente tomou I igual a P, onde P é o ideal primo que aparece na fatoração de 2OK, o alfa foi E1/4, onde E1 é o gerador desse ideal Q, que aparece na fatoração de 3OK. Então, nós pegamos esses candidatos para fazer essa equação fechar, e depois nós precisamos calcular, isso é feito no braço, né, calcular a matriz de Gram desse reticulado algébrico, para a gente ver se, de fato, ele é um reticulado E6. Ele poderia ser um reticulado só que tem o mesmo determinante que o E6, mas eu não tenho garantia ainda que ele é um E6. Então, nós vimos que ele estava escalonado, tirando um fator de escala dele, nós ficamos com essa matriz de Gram. Se a gente olhar na diagonal, essa matriz de Gram só tem números pares na diagonal. Isso significa que eu tenho um reticulado par, ele tem o mesmo determinante que o E6, calculando o determinante dessa matriz de Gram, então esse reticulado só pode ser um E6 rotacionado. E para os outros valores de M? Bom, nós temos o seguinte resultado. Se cai uma extensão de Galois de grau 6, se 3 não divide o discriminante da extensão, então não dá para construir E6 rotacionado via aquele corpo de números. Bom, então vamos listar os corpos que a gente citou anteriormente. A gente tem aqui K1, que é o Q de zeta 13 mais zeta 13 é menos 1, que coincide com o Q de zeta 26 mais zeta 26 é menos 1, K2 e K3. Calculando o discriminante desses corpos de números, nós temos que 3 não divide o discriminante para K1 e para K3. Então, já não vai dar para construir o reticulado E6 via K1 e nem K3. Então, eles já estão fora da jogada. Só o K2 que a gente ainda não sabe se dá para construir ou não. Daí nós vamos precisar de um outro resultado para ver também que não vai dar para construir via o K2. Por que eu estou querendo saber todos os corpos em que dá para construir ou não? Porque para cada corpo de números que eu fizer uma construção, eu vou calcular a distância produto mínima. E para cada corpo de números vai dar um valor diferente. E para canais com desvanecimento do tipo Rayleigh, é interessante a maior distância produto mínima possível. Então, é interessante eu ver qual é a construção de E6 que me dá a maior distância produto mínima possível. Então, é interessante saber todos os corpos que dá para construir ou não o E6. Bom, para fechar o corpo que falta, a gente tem o seguinte: se eu tiver uma extensão de Galois
E o discriminante dessa extensão, eu vou escrever ele da seguinte forma. Eu vou colocar a maior potência de P, que divide o discriminante aqui, vezes D, onde P não divide D. Depois eu vou pegar o determinante de um dado reticulado, também separar a maior potência de P, que divide o determinante, vezes Q, onde P não divide Q. Eu vou pegar o ideal POK, fatorar ele como produto de ideais primos, de OK, se o grau de inércia desses ideais QI, que vai dar o mesmo grau para todo I. Então, se o grau de inércia não divide M menos R, onde M é a potência do P que aparece aqui no determinante, R é a potência do P que aparece aqui no discriminante. Se o grau de inércia não divide essa diferença, então não dá para construir um reticulado com esse determinante. Então, esse é um resultado um pouco mais geral, que a gente vai usar no caso particular aqui para o E6. Então, vale para determinantes quaisquer. Eu pego o discriminante do corpo, né, fatoro ele dessa forma, o determinante também. Se o grau de inércia não dividir essa diferença dos expoentes de P, então eu não vou conseguir construir, via esse corpo de números, um reticulado com esse determinante. E aí, para o corpo K2 que estava faltando, a gente tem que o determinante de E6, deixa eu só voltar aqui, determinante de E6 é 3, então a gente vai pegar o primo 3, fatorando o ideal 3OK, a gente tem que ele é um P quadrado e que o grau de inércia nesse caso é 3. E aí a gente vai ver, calculando o discriminante do corpo, que não vai dar para... Não é possível reproduzir o E6 via esse corpo de números K2. Só para fechar, eu vou falar da construção dos reticulados D3, D4 e D5. Para construir esses reticulados, nós utilizamos uma técnica diferente. Nós temos que a família de reticulados DN, ela é dada da seguinte forma. São as N-uplas que moram em ZN e cuja soma de cada entradinha delas, né, se eu somar todas as entradas, dá um número par. Então, DN é um subreticulado de ZN para todo N. E nas dimensões 3, 4 e 5, esses são os reticulados mais densos que a gente consegue construir. Para construir esses reticulados, o que nós fizemos? Nós utilizamos construções conhecidas de ZN, então, já haviam construções algébricas de ZN, então existia lá um Z módulo livre de posto N, ou um ideal, cuja imagem pelo homomorfismo torcido dava ZN. Nós pegamos DN dentro de ZN e obtivemos um subconjunto dentro desse inicial, cuja imagem do homomorfismo restrito a esse subconjunto vai dar o DN. Então, nós fizemos isso para uma construção de ZN que existia via esses corpos para potência de 2, então já existia uma construção para uma família de ZN, obtida via esses corpos. Daí nós, olhando só, né, na imagem inversa do sigma alfa, nós encontramos quem que é o Z módulo livre de posto N, cuja restrição do homomorfismo sigma alfa a esse Z módulo livre de posto N ia dar exatamente o DN. E nesse caso, para a potência de 2, foi possível mostrar que esse Z módulo era um ideal principal do anel de inteiros. Então, a imagem desse ideal principal dá DN. E com isso, foi possível construir o D4 via Q de zeta 16 mais zeta 16 a menos 1.
Utilizando outra construção de ZN, via Q de zeta P mais zeta P a menos 1 com P', nós também encontramos o Z módulo livre de posto N, cuja restrição do homomorfismo a ele dá DN. Só que nesse caso, é possível mostrar que esse Z módulo não é ideal de OK. É a mesma construção. Em um caso dá ideal, e no que é o caso de potência de 2, para o caso primo não dá ideal. Só dá Z módulo livre de posto N. E aí, com isso, é possível construir o D3 e o D5. D3 via Q de zeta 7 mais zeta 7 a menos 1, e o D5 via Q de zeta 11 mais zeta 11 a menos 1. E para essa família de DN, no caso geral, é possível demonstrar o seguinte: para qualquer extensão de Galois totalmente real, de grau que não seja 1, 2 e 4, e discriminante ímpar, não é possível construir DN via ideais fracionários de OK. Então, nos casos para 3 e para 5, dá para mostrar que nunca vai dar para construir nem D3, nem D5 via ideais. Então, o melhor que deu para fazer foi construir via módulos livres, via Z módulos livres. Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Aqui está o livro do Sloane e do Conway, que é a principal referência para o estudo de reticulados. Aqui está alguns artigos da Eva Bayer. Aqui está um artigo que vai falar dos canais com desvanecimento do tipo Rayleigh, canais gaussianos, o que seriam reticulados bons para esses dois tipos de canais simultaneamente. E aqui alguns trabalhos que contêm os resultados que eu coloquei na apresentação. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Grazi, essa sua maravilhosa palestra, com bastante detalhes, né? E só é bem diferente da minha área, né? Acho que o mais próximo aí é uma matriz de Gram, que para a gente é a matriz da métrica, né? Eu sou da área de geometria diferencial, então o que você estuda é bem diferente do que eu estudo, mas muito interessante, né? Inclusive as aplicações. Agora, eu vou abrir para perguntas. Quem gostaria de perguntar? Bom dia. Eu tinha uma pergunta. Oscar, você comentou, Grace, que já trabalharam até 8 e 24. Esse é o último resultado. Mas tem alguma conjectura, alguma ideia de como seria em 9 ou em 10? Tem uma listagem de quem são os candidatos, né? Não os candidatos, mas o recorde até o momento. Então, no livro do Conway e do Sloane, eles colocam para várias dimensões quem são os candidatos. E se eu não me engano, eu não sei se é na dimensão 11, tem uma dimensão que o empacotamento de esferas mais denso não é necessariamente reticulado. Nossa. Se eu não me engano, isso é na dimensão... É por ali, 11, eu não tenho certeza, né, para falar com muita certeza. Eu estudo só reticulados. Mas tem uma listagem do que é o mais denso conhecido até o momento. Ah, tá. Obrigado. É interessante que eu vi que alguém perguntou qual que é a diferença do DN e dos ENs, né? Eu acho que eu vou ter que compartilhar de novo.
a minha tela. É interessante que não é uma família só que dá os reticulados mais densos em todas as dimensões. Na dimensão 2 é o A2, depois na dimensão 3, 4 e 5 é o D3, D4 e D5, que são da mesma família. D3, D4 e D5, eles são vetores com entradas inteiras, cuja soma é par. Então, são subreticulados de ZN. Já na dimensão 8, por exemplo, o reticulado mais denso é o E8. Ele é definido da seguinte forma, o E8. Ou todo mundo é inteiro, então, cada vetor que mora no E8. Ou todo mundo é inteiro e a soma é par, ou todo mundo é um inteiro mais meio e a soma é par. Então, ele tem mais gente aí do que o D8, o E8. Tem mais uma pergunta também no... Tem uma pergunta aqui de possível aplicação em biologia. Não sei. Eu já vi, assim, procurando imagens na internet de reticulados, eu sei que tem alguns que têm aplicação em biologia, que eles descrevem certas estruturas, mas eu só vi alguma imagem, eu nunca li, assim, com calma sobre isso. Mas eles aparecem, sim, em biologia também. Deixa eu ver se tinha mais alguma pergunta. Olá, bom dia. Aqui é o Henrique. Desculpa, eu entrei muito atrasado, então não sei se foi falado em alguma parte da palestra. Eu queria perguntar se essas bases que você consegue para os seus reticulados têm alguma relação com a base dos reticulados que é encontrado para o anel de inteiros das extensões finitas de Q? Tem sim. Porque quando a gente usa ideais, bom, o resultado que a gente tem é o seguinte: se eu tenho um Z módulo livre de posto N dentro do anel de inteiros, e eu aplicar o homomorfismo sigma alfa, eu vou obter um reticulado no Rn. E a Z base desse Z módulo livre de posto N, ela vai dar exatamente uma base do meu reticulado. A imagem dessa Z base dá exatamente uma base do meu reticulado. Então, essas bases estão conectadas. Então, por exemplo, quando eu pego ideais principais, eu posso usar a Z base do anel de inteiros e multiplicar só pelo gerador do meu ideal principal. E aí eu tenho uma Z base desse ideal, olhando ele como um Z módulo livre de posto N. Então, a Z base do anel de inteiros aparece, sim, nessas construções. Obrigado. De nada. Mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Não sei se eu fui muito rápida em alguns pontos. Não, ótimo. Você foi bem pausada mesmo, estava ótimo. Tudo bem. Qualquer coisa, depois, se vocês quiserem que eu passe para a professora Juliana alguma referência, alguma indicação, daí eu posso passar por escrito, ou também deixar os slides, se alguém quiser dar uma olhada. Ah, e a palestra está sendo gravada também, né? Isso. Então, assim, só para resumir, nós não construímos nenhum reticulado recorde, que não existia antes. Nós só reproduzimos reticulados que já existiam antes, agora com essa questão deles terem diversidade máxima.
Ou seja, qualquer vetor que eu pegar nesse reticulado, todas as entradas são diferentes de zero. Essa que foi a contribuição. Mas não encontramos nenhum reticulado recorde. Esse é um problema que é muito difícil. E uma coisa muito legal é que eu comentei com vocês que em 2017 saiu uma demonstração que os empacotamentos de esfera mais densos nas dimensões 8 e 24 são, na verdade, empacotamentos reticulados. E fazendo um link com a introdução da professora Juliana, esses dois artigos têm como autora uma mulher, a Marina Viazovska, não sei falar certinho o nome dela. Um artigo é só dela e o outro é em parceria com outros autores. Então, ela conseguiu fechar aí esse problema que está em aberto e fechou para 2 dimensões. Então, foi uma grande contribuição. E para demonstrar, ela utiliza algumas técnicas de otimização. Bem interessante. Legal. Bom, se não temos mais perguntas, eu gostaria de agradecer novamente a sua palestra e que em breve a gente se reencontre. Também espero que em breve a gente possa se reencontrar. Vamos torcer para, né, que tudo isso acabe logo e que a gente possa se reencontrar de forma presencial, inclusive. Sim. Então tá, Grazi, muito obrigada. Eu que agradeço, Ju, muito obrigada. Foi uma grande alegria para mim poder falar um pouquinho sobre o meu trabalho com vocês. Que bom. Então tá, gente, a gente encerra por aqui. Na próxima semana a gente vai ter outro seminário, tá bom? Obrigada. Até mais, pessoal.